Abra a Bíblia, Isaías, capítulo 43, versículo 2. Aqui a primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, é a questão de quando passares. E a palavra passar aqui, no original, significa cruzar, atravessar, significa ir além. É por isso, meus irmãos, que o verbo passares aqui está no imperfeito, e o imperfeito no hebraico quer dizer que tem um sentido que sempre haverá obstáculos no caminho e você vai precisar passar por esses obstáculos. Então, quando não é uma coisa estática, que vai acontecer somente uma vez, sempre haverá um quando. Obstáculos são desafios que nós precisamos atravessar. Por isso, meus irmãos, eu queria aqui verificar quais são os obstáculos da vida e quais as provisões concedidas por Deus para que nós venhamos ir além. Em primeiro lugar, o primeiro obstáculo que nós vemos nesse texto são águas, e aqui diz o texto, quando passares pelas águas. Aqui, meus irmãos, o sentido de água aqui no original é não simplesmente uma água calma, uma água tranquila, mas aqui o sentido é de uma água violenta, uma água perigosa, uma água que de repente te tira do equilíbrio. Aqui, meus irmãos, são águas que fazem você perder o equilíbrio, gera a instabilidade, a insegurança. Você já passou por isso? Hoje nós vivemos uma época em que muitas pessoas agora se tornaram meio que desequilibradas. Um artigo científico agora, recente, ele afirma que neste tempo de pandemia, muitas pessoas adquiriram fobias e até mesmo toque. Esse artigo científico diz que algumas pessoas ainda se tornaram hipocondríacas. Sabe o que é isso? O que é isso? Uma pessoa hipocondríaca é aquela que tem medo intenso e prolongado de ter uma doença grave. Essa pessoa, ela preocupa-se com sintomas pequenos, pensando ser algo grave. É uma instabilidade emocional. De repente, qualquer coisa, eu estou com dor de cabeça, será que é isso? Será que é câncer? São pessoas que, de repente, estão desequilibradas. Aqui, no texto, fala sobre essas águas. São águas violentas que, muitas vezes, nos tira o equilíbrio. Mas o texto não termina aí. Ele diz assim, olha, eu quero ser muito simples aqui e direto. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Há uma provisão, amém? Para o servo do Senhor sempre há uma provisão, e a provisão é, olha, não se preocupe com essas águas violentas, porque eu serei contigo, eu estarei do teu lado, eu firmarei os teus passos. Amém? Isso me recorda, alguns anos atrás, quando uma vez eu gostei de ver aquelas pistas de gelo, né? E eu falei, eu vou lá, eu vou andar nesse negócio aí. Então eu pus aqueles patins de gelo. Eu não sei quem já fez isso, mas foi terrível. Eu nunca mais pus, desde aquela época, um patins nos meus pés, ainda mais numa pista de gelo, porque eu me tornei totalmente inseguro, eu não conseguia manter o controle, alguém teve que segurar a minha mão para eu tentar me equilibrar. Quem sabe você está assim nesse tempo. Quem sabe você, de repente, num surto, você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Aqui, meus irmãos, o Senhor disse, eu te pego pela mão, eu serei contigo, eu estarei do teu lado, você não precisa temer. Amém? A primeira graça que nós vemos aqui, há obstáculos, são águas, mas também há a provisão do Senhor. Ele promete estar do nosso lado, Ele promete estar do seu lado. Segunda verdade que nós vemos nesse mesmo versículo diz assim, quando pelos rios. Então agora nós vemos aqui um outro obstáculo, que o obstáculo são rios. Rios aqui, no original, significa a corrente forte que arrasta tudo pela frente. É interessante até uma pesquisa que diz que os números de afogamentos em rios são 8 vezes maiores do que o número de afogamentos na praia. O terceiro obstáculo, que é o fogo é destruição, o fogo é aniquilamento, o fogo é aquilo que destrói, aquilo que consome. É difícil apagar um fogo numa floresta em chamas. Como isso é difícil? Gosta de passar pelo fogo. Na verdade, o fogo, quando de repente ele vem, nós queremos distância dele, porque sabemos que o fogo de fato queima. E a gente precisa tomar cuidado. Porém, no texto nós vemos a provisão de Deus, e a provisão é
não ser queimado, nem começar a queimar, porque o Senhor estará conosco. Por isso que diz, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lembramos de quem? Os 3 jovens da fornalha de fogo ardente. O rei acendeu 7 vezes mais aquela fornalha para destruí-los, mas nada aconteceu com eles. Por quê? Porque Deus estava com eles. Olha comigo, o versículo 43, versículo 1, diz assim, mas agora diz o Senhor que te criou. Você faz parte de um projeto. Aqui está dizendo que Deus mesmo criou. Criou quem? E aqui está dizendo, olha, aquele que te criou, ó Jacó. Sabe o que eu entendo aqui? Que alguém que te criou, mesmo que teu nome seja parecido com Jacó. E qual o nome de Jacó? O que significa Jacó? Significa enganador. Talvez você diga assim, mas Deus não me ama porque quem eu sou pecador, eu sou cheio de defeitos. Meu irmão, Deus criou Jacó e Deus criou você. Amém? É Ele quem te fez. Você não é obra do acaso. Deus criou Jacó para a sua glória. E a história de Jacó, meus irmãos, não termina no seu nascimento. Você sabe como é que foi o nascimento e por isso que pôs o nome Jacó, porque ele segurou o calcanhar do seu irmão. Não termina no seu nascimento e também não termina no seu passado. A história de Jacó é muito maior. Por isso que o texto, acompanhe comigo. Olha, mas assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Veja bem, Deus não somente te criou, mas Ele também te formou. O verbo formar aqui tem um sentido de espremer numa forma. Quem já fez aí um bolo de forma, né? Então, por isso que existe forma redonda, né? Retangular e diversos tipos de forma. O que está dizendo aqui, olha, eu que te ponho na forma, ó Jacó. Amém? É o Senhor quem faz isso. Deus estava dando uma forma a Jacó. E qual era a forma de Jacó? Apontava para Israel. Olha comigo, acompanhe comigo, Gênesis capítulo 32, versículo 28. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Isso aqui é a história quando ele estava lutando com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. Veja bem, Deus mudou a história deste homem que começou como enganador e agora se transforma em Israel. Sabe o que significa Israel? Israel significa Deus prevalece, Deus domina, Deus predomina, Deus é aquele que põe na forma. E o que Deus fez com Jacó? Olhando o texto, ainda do versículo 1, não temas, porque eu te remi. Ele remiu a Jacó. O verbo remir é Gaal, que significa servo de Goel, ou parente remidor. É isso que quer dizer, ou seja, Deus trata Israel como um membro da família. Você tem uma família, meu irmão. É a família de Deus. Mesmo que de repente, às vezes, você se afasta e você se sente inseguro, você pertence a uma família e Deus te trata dessa forma, porque Ele te remiu. É isso que Deus fez. Israel não somente remiu, mas ainda diz o texto, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele não somente remiu, mas ele chamou Israel. Ele designou com um propósito. Agora, para não ficar nenhuma dúvida, eu estou acabando, para não ficar nenhuma dúvida, que com ele você pode ir além. Ele se revela no versículo 3 com 3 nomes relacionados a ele mesmo. Quando nós olhamos, meus irmãos, agora o versículo 3 de Isaías 43, ele diz assim, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Quando ele diz eu sou o Senhor, ele primeiro dá o seu primeiro nome, eu sou Yavé. Amém. Yavé, meus irmãos, quando nós vemos na teologia, Yavé é o Criador de todas as coisas, o ser criador incriado, o Deus que fez todas as coisas, superior a tudo aquilo que o homem jamais viu, jamais imaginou, jamais pensou. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Yavé.
o Deus que não existe início e não existe fim. Ele criou todas as coisas, é Ele que está dizendo, e você pode confiar nessa promessa. Olha, fique tranquilo, porque se você de repente não está confiando ainda, Ele mesmo parece que levanta do seu trono e diz: olha para mim, eu estou falando com você, você sabe quem eu sou o Deus Yahvé. Já aconteceu de repente, quando você está atribulado, e vem uma pessoa e diz: olha para mim, fique tranquilo, meu filho, porque eu estou contigo. Não é tão confortante? Agora o Deus Todo-Poderoso criou todo o universo, Ele diz para você: eu sou o Senhor. Confie nele, meu irmão. E ainda, Ele não se revela somente como o Yahvé, mas Ele também se revela como o Deus, o Santo de Israel. E aqui a declinação da palavra é Kadosh. Kadosh, quando nós vemos, é aquele que é santo em todos os seus atos e santifica tudo e a todos. Ou seja, todos os atos de Deus é santo, é aquele totalmente outro em santidade. E quando Ele promete, meu irmão, está prometido, Ele não erra nas suas promessas. Ele não volta atrás nas suas promessas, porque Ele é santo e anda em santidade. Por isso que a sua santidade tem a ver com lugar, Eretz Kadosh, quer dizer terra sagrada. Nós podemos ver também com relação ao povo, Han Kadosh, povo sagrado. Nós também podemos ver relacionados ao tempo, Yom Kadosh, dia sagrado. Tudo é sagrado, a sua vida é sagrada para Ele. Talvez você diga: olha, eu não sou santo assim, mas Ele te purifica. É o Deus Todo-Poderoso que está com você, e Ele que fortalece, Ele que nos dá essa graça, e você pode confiar nele. Mas Ele não somente se revela como um Deus Santo de Israel, mas Ele também se revela como o Salvador, o teu Salvador. Salvador aqui é Yash. Yash significa aquele que salva, aquele que socorre, aquele que defende, aquele que leva a salvação. Amém? Então, meu irmão, você pode ir além. Por quê? Porque águas não podem te desequilibrar, pois estás do lado do Deus Yahvé, Criador de todo o universo. Ele manda e o universo obedece. É esse Deus que vai fazer coisas fantásticas, que vai nos guardar e sustentar. Ele fez isso no passado e faz hoje no presente. Os discípulos estavam desequilibrados dentro do barco, Ele diz: aquieta-te. E o mar se aquietou. Esse Deus que está conosco, e por mais que as águas sejam fortes, você pode temer ao Senhor e confiar nele. Esse é o Deus que os rios não podem afogar. Por quê? Porque tu estás do lado do Deus que santifica tudo e a tudo fortalece. Amém? A tua vida Ele fortalece. Você pode estar sentindo, de repente, como: olha, eu não aguento mais, a água parece que está no pescoço, olha, eu não aguento mais o que está acontecendo comigo, eu vou agora, de repente, perder o controle, porque você está se afogando. Talvez você não tenha nem mais força de gritar, não tem ninguém para conversar. Se refugie nesse Deus. Aleluia. Esse Deus que te guarda de momentos difíceis. Esse Deus que te conhece. Esse Deus que vê o teu coração e sabe quem você é. Esse Deus que te santifica para a sua glória. Amém. E ainda, meus irmãos, podemos aprender nesse texto que o fogo não pode te queimar, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso que te dá a vitória, a salvação. Ele é o Deus que te salva. Ele é o Deus que sabe quem você é.